Fala pessoal, a gente está aqui de novo e dessa vez a gente está para falar sobre uma coisa muito legal e comemorar também um ano de Alaska. A gente no mês de abril está comemorando um ano já da empresa e hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês de como que foi a história, de como que a gente chegou onde a gente está hoje. Vamos lá? Começando lá em meados de 2018, a gente estava numa história não tão feliz assim. Eu e a Cissa, a gente tava bem zerado de grana. Eu tava fazendo faculdade de publicidade na época e eu tinha que contar o dinheiro da passagem, porque eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a faculdade, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, e às vezes eu não tinha como pagar a passagem de um desses ônibus, então eu tinha que fazer parte do trajeto a pé. E era uma confusão, eu saía tarde da faculdade. Era uma coisa bem complicada, mas a gente conseguiu passar por essa situação. A gente fazia uns biquinhos de fotografia na época. E o tempo foi passando, a gente foi ganhando um pouquinho mais de experiência. Eu comecei a mexer com vídeo, comecei a achar uma coisa muito interessante. Comprei uma câmera que fosse mais adequada para fazer esse tipo de serviço na época. Fiz uns testes, fiz uns vídeos com meu pai e tudo mais, e aí aquilo foi começando a gerar um certo interesse em mim, mas ainda demorou até a gente pegar de fato e fazer vídeos como serviço e levar isso como profissão. Passando mais um pouquinho de tempo, eu decidi investir em computador para poder ter uma máquina melhor para trabalhar. A gente comprou na época um computador que era bem legal, era uma máquina bem potente, e só que deu problema e era praticamente impossível arrumar peça para aquela máquina, e a gente ficou 6 meses parado sem conseguir fazer nenhum serviço da nossa área. E dentro desse período estava muito complicado, a gente tinha um notebookzinho velho de guerra e a gente estava meio desanimado, mas a gente ainda continuou tentando e tudo mais, e a gente falou assim, olha, eu acho que dá para tentar montar uma produtora. A gente pode tentar fazer servicinhos, pegar mais coisas dentro do audiovisual. E aí começou a surgir a ideia da gente realmente fazer uma coisa mais focada e nascer a empresa que hoje vocês conhecem. A gente ficou em dúvida na época em qual nome usar. A gente sabia que a gente queria um nome de lugar, porque nomes de lugar são fáceis de lembrar e é muito fácil de você conseguir achar nomes que são pronunciáveis em várias línguas. Então a gente queria que fosse um nome-chave. Eu não lembro exatamente quais eram os nomes que a gente tinha na época para usar, mas Alaska era um deles. Mas a gente estava no stand-by ainda, a gente ainda não sabia se ia ou não usar esse nome. E aí teve um dia assim que foi muito engraçado, a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão do nome, e a gente saiu para poder treinar um pouco, mexer um pouco na câmera e tal, fazer uns vídeos de teste. A gente tava numa galeria fazendo uns testes lá, uns videozinhos, e entrou uma moça assim e perguntou: ah, vocês estão fazendo matéria pra TV? E aí a gente virou e falou assim: não, a gente tem uma produtora. Aí a gente pensou assim na hora, não sabia qual era o nome e tal. Aí a moça perguntou: ah, qual é? A gente falou: ah, Produtora Alaska. E aí a gente ficou um olhando pra cara do outro depois, assim, do tipo: tá, vai ser Alaska então, né? Porque a gente falou pra mulher, agora a gente precisa manter esse nome, porque senão a gente vai ser meio incoerente. Aí o nome meio que ficou por aí, e a gente acabou agregando outras coisas depois, como coisas do naming. E a gente foi criando uma ideia mais forte pro nosso nome, mas começou dessa ideia de alguém ter perguntado pra gente. Nessa época a gente começou a tentar esboçar um pouco mais a questão de identidade visual. A gente ainda não tinha muita ideia do que a gente ia fazer, mas a gente começou com a ideia de Alaska Audiovisual e Fotografia. Era o primeiro nome. A gente teve um primeiro logo também que era horrível, parecia um logo de barbearia. Era muito mal feito e foi eu mesmo que fiz. Na época não tinha nenhuma ideia sobre isso. A gente acabou empurrando um pouco ali essa ideia do logo, a gente também não tinha muita grana para investir nisso. E conversando uma vez com um amigo nosso, com o Vissoto, surgiu a ideia de fazer a identidade visual e ele pegou esse pepino para fazer. E aí passou um pouquinho de tempo, a gente ainda tava meio sem grana nessa época. Foi uma época muito complicada, mas a gente conseguiu dar um jeito, a gente conseguiu montar um outro computador depois. E a gente chegou no momento onde a gente viu o logo pronto, a gente viu que a gente tinha uma paleta de cor, a gente viu que a gente tinha uma identidade visual sólida, tinha
uma base, um argumento sólido para nossa marca e a gente falou, bom, a partir de agora a gente tem que realmente começar a fazer as coisas. Bom, pessoal, por hoje é só, a gente vai comentar mais sobre essa história na semana que vem para vocês. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que agora vai vir a melhor parte da história, tá bom? Comenta aí se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que vai gostar do nosso conteúdo, compartilha também. E até semana que vem, galera!